Vai ser bom falar com você, Beth. Tem uma frase de uma amiga que ela sempre fala para a filha dela, e quando ela está passando por um momento de grande dificuldade, ela não está passando por uma luta, mas ela está construindo um testemunho. E eu acho que foi isso que Deus me deu a oportunidade de fazer, de construir um testemunho. Meu nome é Fanny Nascimento Moura Viana. Eu sou casada com César Viana há 17 anos. E como fruto desse nosso relacionamento, o Senhor nos presenteou com duas meninas lindas, Rebeca, a nossa primogênita, e a Esther. E exatamente há 6 anos atrás, nós estávamos planejando a nossa escola bíblica de férias. Eu liderava o Ministério Infantil, um ministério que eu amo, de paixão. E nós estávamos com a equipe ali toda concentrada, focada, planejando alcançar muitas crianças. Nós tínhamos 70 crianças inscritas e nós iríamos ministrar sobre a palavra de Deus, ensinar sobre a Bíblia, sobre os livros da Bíblia, e era muita expectativa, a equipe estava grande. E quando eu comecei a sentir uma dor na coluna, uma dor na região lombar. E começou devagarzinho, ela começava dia sim, dia não, tinha umas pontadas e a dor foi aumentando, e graças a Deus que eu estava caminhando muito unido com essa equipe, a equipe toda orando por mim, até que a dor foi incomodando um pouco mais e eu fui procurar um ortopedista, né? E o ortopedista pediu para que eu fizesse alguns exames e foi identificado uma pequena protusão na região lombar. Ele passou algumas fisioterapias, alguns medicamentos e a dor foi aliviando um pouco, mas à medida que os dias iam passando, a dor ia intensificando. Então eu fui algumas vezes no pronto-socorro, demorou um tempinho e acharam que era infecção urinária, e aí até que eu resolvi ir no reumatologista. E esse reumatologista me passou algumas medicações e uma dessas medicações foi um corticoide no músculo. E quando ele me deu essa injeção, a dor cessou completamente. Assim que passou a nossa escola bíblica de férias, isso já em julho, há 6 anos atrás, as dores voltaram. Só que voltou a dor, não só a dor, mas também febre e calafrios. Eu comecei a sentir uma febre leve, a febre foi aumentando, e a gente achou que era algum tipo de infecção, então me indicaram ir no infectologista. Mas na época a consulta dele era muito cara, e eu falei, nossa, mas é muito cara essa consulta, né? E eu fui num outro infectologista e ele me pediu para fazer um mapa, acompanhar a minha febre, né? E aquilo não estava legal. Sabe quando você sente que tem alguma coisa que não está batendo? E eu falei, olha, eu me lembro que eu olhei para uma bolsa e falei assim, nossa, o preço dessa consulta é o preço dessa bolsa. Eu vou pagar essa consulta. E nós pagamos a consulta e fomos nesse infectologista. E ele pediu uma bateria de exames, um médico muito competente. Eu já tinha feito algumas tomografias da região lombar, não tinha aparecido nada, raio-x, ecografias, e ele pediu pela primeira vez uma tomografia da região do tórax, que eu ainda não tinha feito. A essa altura eu já estava com febre alta, calafrios, eu já estava com falta de ar, né, me sentindo muito cansada, e nós fizemos uma bateria de exames. E no mesmo dia que ele passou esses exames, nós conseguimos agendar numa clínica para fazer a primeira tomografia, que era da região do tórax. E nós fizemos essa tomografia. Eu me lembro que a gente saiu da clínica e a gente estava caminhando para um lugar que tinha umas árvores muito bonitas. E o médico que fez a tomografia, ele estava muito preocupado com aquelas imagens. E nós só oramos, Senhor, minha vida está nas suas mãos, né? O César comigo, orando. E nós fomos para casa. Quando nós chegamos em casa, eram horas depois que a gente tinha feito esse exame,
a gente recebe uma mensagem do médico que tinha feito o pedido. Ele tinha falado para a gente retornar uma semana depois com o resultado dos exames. Só que no mesmo dia, ele me mandou uma mensagem falando: Fanny, a clínica mandou as imagens e eu gostaria de conversar com você amanhã, lá no Hospital Brasília. Aí isso não é muito bom, né? Um médico ligando para você, querendo conversar antes da hora. Mas o Senhor nos trouxe muita paz. E fomos então lá para o Hospital Brasília, um médico muito atencioso. Inclusive, nós estávamos na recepção, ele fez questão de procurar uma sala para nos atender. E foi ali que ele nos contou que a clínica tinha mandado para ele as imagens e que tinha sido descoberta uma massa na região do mediastino, entre os pulmões, no tamanho de 10 centímetros por 9, né, o tamanho de uma laranja. E naquele momento que ele falou isso, foi a primeira vez que a gente teve não um diagnóstico, mas uma sombra de um possível diagnóstico. O Senhor guardou meu coração e veio exatamente Filipenses na minha mente, né? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E o Senhor guardou meu coração. Deus me trouxe uma paz muito grande. E eu pensei imediatamente, o que é 10 centímetros diante do nosso Deus, né? Nosso Deus é muito maior. E ele imediatamente nos encaminhou para um hematologista, né? Passou para a gente 2 nomes. Assim que nós chegamos no carro, nós oramos e pedimos a direção de Deus, pedimos para que o Senhor estivesse no controle, até do médico que eu deveria ser encaminhada. E um desses 2 médicos tinha o horário e nos atendeu. E naquele mesmo dia ele marcou uma consulta e nós fomos ali para o Sírio-Libanês, onde nós fomos encaminhados. E ele passou então, fez uma primeira conversa conosco, dizendo quais seriam as possibilidades, o que poderia ser um tumor tímico, poderia ser algum tipo de linfoma, poderia ser algum outro tipo de câncer. A gente não sabia ainda, a gente só tinha uma primeira imagem de uma tomografia, então eu precisava fazer uma bateria de outros exames, biópsia, para a gente poder fechar o diagnóstico. E eu me lembro que nós chegamos em casa, eu liguei para minha tia, liguei para minha família, reunimos a minha família naquele mesmo dia, compartilhei com eles o que estava acontecendo e a minha família foi fundamental nesse momento. Nós oramos juntos e ali nós começamos uma batalha para fechar um diagnóstico. Foi difícil porque as dores estavam muito intensas, tinha alguns medicamentos como, por exemplo, corticoide que eu não podia tomar, porque senão não podia mascarar, não consegui fechar aquele diagnóstico, mas nós começamos a investigar o que poderia ser. Então, desde aquele momento, daquela primeira notícia, que foi exatamente no dia 5 de agosto de 2015, até fechar o diagnóstico, nós passamos por momentos bem difíceis, né? Bem dolorosos, muita dor, muita indefinição, sem saber o que era. Mas foram momentos tão preciosos, de tantas experiências com Deus, né? E um dos salmos que eu gosto muito, que é o Salmo 40, no versículo 5 diz: "São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar." E no meio dessa angústia, teve uma noite que eu acordei com muito frio, muito calafrio, e a febre era muito intensa. E eu me lembro que eu acordei meu esposo e eu falei: "Amor, por favor, pega a coberta e me abraça forte, pega a meia." E eram vários cobertores para tentar ali conter aquele frio, aquele calafrio. E teve um momento que o César teve que sair e eu me lembro que eu pedi a ajuda do Senhor e eu senti ali como se eu estivesse sendo aquecida pelo Senhor. E a impressão que eu tive é como se estivesse sendo injetado um líquido na minha coluna. E aquela dor foi passando, aqueles calafrios, eram calafrios mesmo, né? Assim, de eu não conseguir conter os músculos. E o Senhor foi passando a mão e ali eu descansei, peguei no sono e eu consegui dormir. Teve um outro dia que foi o dia de eu fazer a biópsia. E nesse dia eu também estava sentindo muita dor. E eu acordei e eu orei, eu me coloquei de joelho na minha cama e comecei a chorar diante do Senhor,
pedindo ajuda. E o Senhor falou comigo, levanta e deita no meu colo. Quando eu levantei, eu deitei na minha cama e o travesseiro era como se fosse o próprio colo do Senhor. E ali eu comecei a cantar, eu comecei a louvar e as lágrimas rolaram no meu rosto, inundaram meu travesseiro. E a dor foi passando, era como se o Senhor estivesse passando a mão, né, sobre o meu corpo e aquela dor foi aliviando. E naquele dia então fui fazer a biópsia e a ideia era fazer a biópsia da massa do mediastino, que era a maior massa que eu tinha, né? Até então não tinha feito outros exames. E quando nós chegamos lá, o Senhor estava comigo em todo o tempo. Mas naquele momento eu sentia que Deus não estava comigo dentro daquele tomógrafo. Eu fui fazer uma biópsia, eu tinha que ficar dentro de um tomógrafo, mas Ele não estava ali dentro, Ele estava ali operando nas mãos dos médicos. E os médicos, naquele momento, eles mudaram de ideia, eles tiraram uma imagem do meu corpo e resolveram fazer a biópsia não da massa do mediastino, mas de um outro linfonodo que eu tinha aqui no pescoço, que eu nem sabia que eu tinha. E aqui seria uma massa representativa, muito mais seguro. Se fosse no mediastino, tinham sérios riscos, né, de perfurar o coração, o próprio pulmão. E eu senti Deus ali, conduzindo os médicos, né, direcionando os médicos. E graças a Deus foi um sucesso aquela biópsia, que era uma biópsia bem arriscada, e foi um sucesso. Did you feel bad? Is that why you tore? Eu me lembro também de outro dia em que eu acordei. Acordar no meio da noite passou a ser rotina, né? E eu acordei no meio da noite com muita febre. Então, quando eu acordava com febre, eu tinha que tomar vários analgésicos e tomar banho, porque para conseguir conter a febre. E eu acordei cansada e assim, já reclamando, Senhor, eu não aguento mais sentir tanta dor, eu não aguento mais acordar com febre todas as noites e ter que tomar banho, sair da minha cama, não conseguir dormir. E naquele momento, o Espírito Santo me iluminou e trouxe ao meu coração uma direção. E eu falei, Senhor, eu não vou murmurar. Eu não vou passar por essa luta murmurando e reclamando. Eu vou passar por essa luta louvando. E me lembro que eu fui para o banheiro, isso de madrugada, e eu comecei a louvar. E ali eu louvei, acho que todos os louvores, né? E comecei a louvar e comecei a chorar na presença de Deus. Eu nem sei se os vizinhos escutaram, porque meu louvor era muito intenso. E o Senhor me levou para refletir no Salmo 34, que é um salmo que minha avó me indicou para que eu estivesse lendo nesse período. E é um salmo que falou muito ao meu coração, que diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou das suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. E foi esse salmo que me acompanhou durante todo esse período. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração e eu determinei que eu iria louvar, que o seu louvor estaria nos meus lábios. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não importa se era um momento de alegria, se era um momento de tristeza ou se era um momento de dor. E ali eu fui consolada pelo Senhor, eu fui reanimada. Isso foi de madrugada. Quando foi de manhã, um primo que nem tem muito contato comigo me mandou uma música da Bethel Music. E essa música fala que seu louvor estará sempre nos meus lábios, né? Ever be on my lips, your praise you, ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my lips, ever be on my lips, your praise will ever be on my lips,
E eu determinei isso no meu coração. Eu iria louvar. Eu iria passar por aquele momento, mas louvando ao Senhor. Não foi fácil, foi uma decisão e o Espírito Santo me ajudou a fazer isso. Ainda não tinha saído, eu acho, o resultado da biópsia, mas depois que eu fiz a biópsia, eu tive que fazer um outro exame, chamado de PET scan. E esse exame, ele faz um mapeamento de todas as células cancerígenas do corpo. Fizemos esse exame, o resultado saiu bem rápido, e no dia que nós fomos pegar o resultado, a ideia era pegar o resultado e levar para o médico. Quando eu abri aquele exame, as fotos daquele exame, o resultado não era bom. O resultado não foi nada bom, porque o meu corpo estava completamente tomado. Eu pensei inicialmente que era uma massa apenas na região do mediastino, né? Grande, sim, era grande, mas era só uma massa, né? Deus é maior que 10 centímetros. Mas quando eu olhei aquela foto, que meu corpo estava completamente tomado, a foto era preta e branca, meu corpo parecia um dálmata, todo manchado, com várias células em plena atividade, em todo o corpo, inclusive nos ossos, na medula, na bacia, em todo o corpo. Quando eu olhei aquela imagem, foi a primeira vez que meu coração ficou realmente abatido. E eu tentava falar para mim, não, Fanny, o Senhor é maior, mas o meu coração foi abatido. E naquele mesmo dia, nós tivemos célula da liderança lá em casa, e nós tivemos ali os nossos pastores, a nossa pastora que muito me fortaleceu, que trouxe muita palavra de ânimo ao meu coração, mas eu fui dormir naquela noite angustiada, aquela imagem não saía da minha mente. Dormi, consegui dormir, mas no outro dia, quando eu levantei e quando eu fui falar com o Senhor, quando eu fui orar, quando eu fechei os meus olhos, não deu tempo nem de eu falar uma palavra. Sabe quando você está se preparando para orar, quando eu apenas fechei os meus olhos, o Senhor falou comigo, por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E eu falei, não, Senhor, não tem nada que seja difícil demais para o Senhor. Nada. E eu fui na palavra buscar onde aquilo estava escrito. Eu vi que estava escrito em Jeremias, estava escrito em Gênesis, quando Deus falou para Sara que ela iria ter um filho na sua velhice. E era exatamente a mesma palavra, a mesma frase. Por acaso existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E logo o Senhor me levou a refletir em 2 Coríntios, uma passagem que falou muito ao meu coração, em 2 Coríntios, no capítulo 4, né, que fala, por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Eu percebi que meu homem exterior tinha se corrompido com aquela imagem, com aquela notícia, mas o meu homem interior estava se renovando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, e aí vem a palavra dizendo, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu realmente tinha sido abatida, mas não destruída. Estava ali perplexa, mas não desanimada, perseguida, mas não desamparada. E o Senhor ainda falou mais comigo no outro capítulo que diz, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O Senhor estava me mostrando que aquele era um tempo oportuno, aquele era um tempo oportuno para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, era um tempo oportuno para o fortalecimento de muitas pessoas, e eu percebi que as pessoas, elas me ligavam para me consolar e eu é que as consolava. Elas me ligavam para me animar e eu é que as animava. E elas iam na minha casa e elas choravam e eu estava ali fortalecendo elas, né? Consolando essas pessoas. Realmente foi um tempo sobremodo oportuno. E logo mais à noite, nós estávamos na expectativa, né, do resultado da biópsia, porque o médico tinha dito que para que a gente torcesse que fosse um linfoma, porque um linfoma ele naturalmente se expande muito rápido pelo corpo, mas se não fosse um linfoma, talvez seria um problema muito maior, né? Talvez estivesse em metástase, e nós estávamos aguardando ansiosamente pelo resultado da biópsia, e naquele mesmo dia, depois daquela experiência incrível que eu tive com o Senhor, veio uma notícia, é um linfoma. E nós comemoramos por ter um linfoma. Uhul, até um linfoma!
Deus tem as suas múltiplas formas de falar, de agir, e o Senhor falou comigo de diversas maneiras. Muitas vezes o Senhor falava comigo por meio da palavra, quando eu lia a palavra e o Senhor confirmava aquilo no meu coração. Às vezes o Senhor trazia a mim um pensamento. Às vezes o Senhor também usou em algum momento ele usou pastores para falar comigo. Inclusive teve um dia que nós fomos visitar uma igreja, a Igreja de Deus, uma grande amiga nossa que estava orando, intercedendo por nós e nos convidou para ir lá, para pedir para que o pastor orasse por mim. E quando nós entramos naquela igreja, o pastor estava lendo a história de Lázaro. E quando nós entramos ali, o versículo que ele estava lendo era: "E essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus". Foi exatamente no momento que eu pisei naquela igreja e o pastor falou. Então, trouxe aquela comunicação muito clara, muito direta ao meu coração. Então, teve várias formas de Deus falar comigo, de formas sobrenaturais e também de formas muito tranquilas, de formas na mente, no coração e na palavra. Várias formas que o Senhor falou comigo. Inclusive, naquela noite em que veio a confirmação de que era realmente um linfoma, que era um linfoma de Hodgkin, que Deus falou novamente comigo, era muita intensidade da ação de Deus e da palavra do Senhor no meu coração. E o meu tio compartilhou uma palavra em Salmos 84 que diz: "Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial e de bênçãos o cobre a primeira chuva". Então ali novamente o Senhor trouxe esse versículo comunicando ao meu coração que mesmo passando pelo vale árido, mesmo passando por um momento de dificuldade, o Senhor faz de nós um manancial e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Então foram formas diferentes que o Senhor trouxe ao meu coração, que o Senhor foi falando comigo nesse momento de experiência com Deus. O período de descoberta do dia 5 de agosto até iniciar o tratamento foi um período bem angustiante, porque eu tinha dor, as dores elas foram intensificando a cada dia. Então, cada dia a dor era um pouco mais forte. E a dor, ela era, eu não sei explicar muito bem, mas ela pulsava, né? Então, vinha uma dor forte, pulsava, e aí aliviava, depois vinha de novo, e isso foi intensificando a cada dia. E chegou um ponto que os analgésicos não conseguiam mais conter essa dor, né? E nesses momentos, foram momentos angustiantes, sim. Foram momentos de tristeza, mas foram momentos que o Senhor estava comigo em todo o tempo. Minha avó sempre falava um versículo, uma passagem da Bíblia, que fala que Deus não livrou Daniel de passar pela cova dos leões, mas Deus estava com Daniel na cova dos leões. E é exatamente essa sensação que eu tive. Deus não me livrou de passar por aquelas dores, de ter aquela experiência. Muitas vezes eu tinha muita confiança, algumas vezes eu tinha dúvida, tinha incertezas, insegurança, mas o Senhor estava em todo o tempo comigo. Tem um versículo que eu gosto muito de ensinar para as crianças, que está escrito em Hebreus, que fala: "Nunca jamais te deixarei". Eu até ensino para as crianças com o gesto, eu falo: "Nunca jamais te deixarei, Fanny". E eu falava isso com muita confiança, com muita segurança, porque o Senhor esteve comigo em todo o tempo. Então, nesse processo, foi um processo angustiante, mas era uma angústia e vinha o consolo. Era um medo e vinha a cobertura do Senhor. Era um choro e vinha o enxugar das lágrimas. Era algo sobrenatural mesmo de Deus, né? Foram dias de muita intensidade, foram dias de... Eu me lembro que uma vez eu liguei para minha mãe e ali no telefone eu só chorava. E minha mãe falava: "Filha, eu não queria que você estivesse passando por isso". E eu falava: "Mãe, não sei por que eu tô passando por isso, né?" E algumas pessoas falavam: "Mas por que a Fanny? Mas a Fanny trabalha tanto, mas a Fanny se dedica". E eu falava: "Por que não a Fanny?" Porque todos nós estamos suscetíveis a passar por situações difíceis. No mundo nós teríamos aflições. O Senhor em nenhum momento falou que nós não teríamos dificuldades, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco. E Ele cumpriu a palavra dEle. Ele esteve comigo em todo o tempo. Em todo o tempo. E nós, nesse tempo
antes de definir o começo do tratamento, nós separamos alguns tempos em família, momentos mesmo de contemplação. E um desses dias de contemplação nós fizemos um passeio de barco. Sempre tive vontade de fazer um passeio de barco em Brasília, né? Sabia que em Brasília tem um passeio de barco. Nós não temos mar, mas nós temos lago. E nós fizemos um passeio tão gostoso, um passeio de contemplação mesmo, de contemplar o pôr do sol, as grandezas do Senhor. Estava ali eu, meu esposo, minhas 2 filhas, e foi tão gostoso a gente ter esse momento em família, a gente contemplar a grandeza de Deus e a gente sentir a soberania do Senhor. O Senhor é soberano. E aquilo trouxe uma confirmação no nosso coração de que nada sairia do controle do Senhor, de que nada sai do seu controle. O Senhor tem um controle sobre o sol, o Senhor tem controle sobre a lua, sobre todo o universo, sobre os planetas. O Senhor também tem o controle sobre as nossas vidas. E foi muito gostoso aquele passeio em família. Eu acho que muitas coisas aconteceram e mudaram nesse processo todo, e uma delas foi exatamente isso, de você valorizar as coisas simples da vida, as coisas que são mais importantes, as coisas que eu posso ficar sem tudo, né? Mas isso aqui é o que me sustenta. É o Senhor usando as pessoas da nossa família, da nossa casa. E realmente foi uma oportunidade muito grande de ter esse tempo de família e de aproveitar as coisas simples e de dar valor a que realmente é mais importante, né? Feliz aquele que encontra segurança nele. Bem, depois então que o diagnóstico foi fechado, era um linfoma de Hodgkin, nós fomos conversar com o médico para definir o tratamento foi definido. Eu deveria fazer 6 sessões de quimioterapia, uma a cada 15 dias, e depois eu deveria fazer mais 15 sessões de radioterapia. Então começou aquele processo de agendar, de começar o tratamento, de liberar tratamento pelo convênio. E um dia antes, exatamente no dia 26 de agosto, eu fui muito fortalecida pelo Senhor. Aquilo que eu falei sobre como que Deus falou comigo foi de múltiplas formas, né? E nesse dia em especial, Deus falou comigo por meio das pessoas. Então, muitas pessoas mandaram mensagens, ligaram para mim, mandaram mensagem de áudio, mensagem de texto. E naquele dia nós fomos convidados para um jantar na casa de um casal muito querido. E ali nós fomos muito fortalecidos pela experiência deles, como que Deus fala conosco, pela experiência de outras pessoas também. E fomos muito fortalecidos naquela noite. E uma palavra que ele me falou foi: olha, Fanny, tudo que pode dar certo, vai dar certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Tudo que podia dar certo, deu certo. Eu acordei no dia 27 de agosto, com a ligação da minha filha, a Rebequinha. Ela estava dormindo na casa da vovó. E ela me acordou, e foi maravilhoso acordar daquela forma. E ela me acordou para me abençoar, para me desejar um bom dia. E nós ali nos preparamos para ir para o hospital. E eu me lembro que descendo ali aquela rua, na época nós morávamos no Noroeste, e descendo a rua principal ali nós fomos orando. E eu fui orando: Senhor, que cada gota desse medicamento seja o próprio sangue do Senhor que seja entrando no meu corpo. E eu me senti como se eu estivesse voando nas asas do Espírito. E o Senhor naquele dia me revestiu de tanta tranquilidade, de tanta alegria. Quando eu cheguei ali no hospital, os meus pais já estavam me esperando. Como foi importante essa presença da minha família, do meu esposo ali comigo, me dando a força, a segurança, a proteção. E ali eu encontrei amigos que já tinham trabalhado comigo no hospital. Eu sou da área da saúde. E enfermeiros muito atenciosos. Eu fui muito bem atendida, uma equipe maravilhosa Deus mandou para cuidar de mim, além do médico que me assistiu em todo esse processo, os enfermeiros, assistentes. E foi muito tranquilo aquele primeiro dia, não tive nenhum efeito adverso, foi muito em paz. Eu acho que realmente a paz de Deus guardou meu coração naquele dia. Eu voltei para casa cansadinha, né? Quem já fez quimioterapia sabe como traz um cansaço, mas eu não tive mais nenhum outro efeito adverso nesse dia. Mas eu continuava tendo febre, eu continuava tendo dores fortes. E nessa primeira semana, ainda foi uma semana bem angustiante, uma semana bem difícil, por causa das dores, por causa da febre.
Mas incrível que uma semana depois que começamos o tratamento, exatamente uma semana depois, a febre passou. A febre cessou, eu senti ainda um aperto muito grande no peito, a impressão que eu tinha que o medicamento, aquela quimioterapia estava queimando ali no meu peito, porque era onde tinha massa mais volumosa, então realmente eu sentia a ação do medicamento ali, mas uma semana depois eu não tive mais febre e as dores passaram. E eu nunca mais tive febre. E a batalha da febre, a batalha da dor foi vencida naquele momento. Essa batalha foi vencida. A próxima batalha era a batalha dos cabelos. Eu sabia desde o começo, nós conversamos com o médico, ele deixou muito claro pra gente quais seriam os efeitos adversos, além de enjoo, indisposição, cansaço. Um dos efeitos adversos era realmente a queda dos cabelos. E numa atitude de muito amor, de muito carinho, uma tia muito querida minha me levou no shopping antes mesmo do tratamento começar, e nós fomos numa loja de chapéus. E nós fizemos uma festa ali, e ela falou, vamos comprar uns chapéus, uns lenços, para quando você precisar, você não ter que ir ao shopping para fazer isso. E foi muito gostoso aquela tarde, nós passamos uma tarde no shopping experimentando chapéu e lenço, aprendemos a fazer vários penteados com aqueles lenços, e foi uma tarde muito gostosa, muito divertida. Eu também comecei a me preparar para esse momento, eu tinha um cabelo mediano, e aí eu cortei o cabelo bem curtinho, para que as minhas filhas já acostumassem a ver a mamãe com cabelo curto, a própria família, até eu mesmo, né? Olhar no espelho, eu já me acostumar com cabelo curto. Então eu estava me preparando para aquele momento. Mas um dia eu fui orar ao Senhor e eu falei, Senhor, mas e quando meu cabelo cair, né? Deve ser tão humilhante você sair na rua sem cabelos, ou de peruca, ou estar com lenço na cabeça. É muito humilhante ver as pessoas olharem com pena para você. E naquele momento que o Senhor trouxe à minha memória foi, qual é o problema de se humilhar? E eu falei, não, Senhor, não tem problema nenhum. E era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que eu me colocasse no lugar das pessoas. Não tinha problema nenhum de se humilhar. E assim aconteceu. Depois de 2 sessões de quimioterapia, eu fui ao banheiro e eu me lembro que a empregada tinha acabado de lavar o banheiro estava bem limpinho. E quando eu entrei, eu vi aquele tanto de cabelo no chão. Eu falei, mas que tanto de cabelo é esse aqui no chão? E quando eu passei a mão nos cabelos, eu senti sair um tufinho de cabelo na minha mão. E eu estava no banheiro, eu só tranquei a porta, as meninas eram pequenas, a Rebeca na época tinha 7 anos, a Estezinha tinha 3, e elas estavam brincando do lado de fora do banheiro, de repente começou uma briga ali de meninas, e eu só tranquei a porta, e eu me lembro que eu fiz uma oração, e eu falei, Senhor, me dá a sua força. Não foi fácil, não foi um momento fácil. Eu estava tentando me preparar para isso, comprei lenço, chapéu, cortei o cabelo curto, mas quando realmente você vê os seus cabelos indo embora, foi realmente algo bem doloroso para mim. E na época eu estava lendo muitos livros e eu me lembro que 2 dias depois que os cabelos começaram a cair, e caía muito mesmo, era eu andando e o cabelo caindo pela casa, sabe? Assim, era bem... eu deitava e o travesseiro ficava cheio de cabelo. E 2 dias depois eu li uma passagem que está escrito lá em Isaías, que tocou muito ao meu coração. Na verdade, eu li um livro, e nesse livro ele falava sobre essa passagem de Isaías, né? Isaías 63, na verdade Isaías 61, e eu li esse livro, ele falava sobre essa passagem de Isaías 61, que fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E aquele trechinho daquele livro, ele comentava sobre essa vestes de louvor, e ele falava que as vestes que nós usamos é igual a nossa roupa. Nós acordamos de manhã e escolhemos a roupa que a gente vai vestir, né? Hoje eu vou sair de branco, hoje eu vou sair de preto, hoje está frio, vou colocar uma roupa de frio. E assim também são as nossas atitudes. Nós decidimos que vestes vamos usar. Vamos usar a veste da preocupação, da ansiedade, da murmuração,
Ou vamos usar a veste da alegria, do louvor, da gratidão, do contentamento? E aquilo falou muito forte no meu coração. Era uma decisão, não era um sentimento. O sentimento era ruim. O sentimento de você ver você perdendo os seus cabelos, de você imaginar você careca, de você sair na rua e se imaginar as pessoas tendo pena, tendo piedade. Não foi um sentimento bom, foi um sentimento ruim. Mas ali naquele livro me despertou que era uma decisão, igual a roupa que eu decido que eu vou vestir. Era uma decisão. E eu decidi usar vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. Isso não veio de mim mesma. A Fanny não ia dar conta de fazer isso. Isso foi realmente na força do Senhor. O Senhor me deu força naquele momento. E eu decidi naquele dia raspar meu cabelo. Tua santidade, teu amor e teu milagre. E nós agendamos para cortar o cabelo. E eu decidi fazer um louvor. Eu decidi literalmente vestir as vestes de louvor. E eu liguei pro meu irmão, falei assim, Tiaguinho, topa fazer um louvor para eu cortar meu cabelo? E eu liguei pro César, você quer que eu leve a bateria também? Eu falei, se pudesse eu queria. E fomos louvar. Marcamos um horário no final do dia e começamos a louvar. E num sinal de muito amor, de muita dedicação, meu esposo decidiu raspar o cabelo primeiro. E ele raspou a cabeça, ficou carequinha. Muitas pessoas acham que nem fez muita diferença. Mas ele raspou a cabeça e até hoje continua carequinha. Careca mais lindo que eu já vi nesse mundo. E ele fez isso num gesto de muito amor. Eu me senti assim, olha, estou com você. Aquilo foi tão significativo para mim, foi tão forte, né? Eu estou com você. E nós fizemos ali uma festa, uma alegria, um louvor. E foi tão incrível, porque o sentimento inicial não era bom, era triste, era um momento triste. Mas à medida que nós fomos louvando, né? E aí chegou a minha vez de cortar o cabelo. E ela começou cortando, foi cortando devagarzinho, foi cortando. E nós louvando. E nós louvamos ali júbilo, e nós louvamos vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Toda vez que hoje eu canto essa música no louvor, eu lembro justamente daquela imagem cortando os cabelos. E ali, ó Deus, Tu és o meu Senhor forte, a minha torre forte, né? O meu escudo, o meu baluarte. E nós fomos louvando. E o sentimento foi mudando depois da decisão. E foi vindo alegria, foi vindo júbilo, foi vindo um momento de descontração. E foi um momento muito lindo esse dia de entrega. E é a matemática de Deus, né? Na matemática de Deus, nós perdemos para ganhar, né? Assim como um grão, ele precisa morrer para vir dar frutos. Eu senti isso, que era um momento da morte dos cabelos, né? De entregar, de morrer. Era uma entrega total ao Senhor. Então foi um momento muito especial e muito marcante. E nesse dia as nossas filhas não foram conosco, elas estavam na casa dos meus pais. E uma outra preocupação era essa, né? Como que minhas filhas vão me ver? Como que elas vão reagir, né? E eu saí do salão, eu coloquei um lenço, né? E fui para casa dos meus pais buscar as minhas filhas. A Rebeca era maiorzinha, tinha 7 anos, ela estava muito mais sentida. Mas a pequenininha, a Esté, que sempre foi muito alegre, muito extrovertida, a primeira coisa que ela fez foi arrancar o chapéu da minha cabeça. E eu não esperava aquela reação, né? E eu fiquei assim, meio desconcertada, né? Mas foi tão natural aquilo, assim... Mamãe, é você, sem tabus, sem chapéu, sem lenço, é você. E eu senti, sabe, esse amor da minha filha me aceitando, com cabelo ou sem cabelo, doente ou saudável, na alegria ou na dor. E foi um momento de muita descontração para toda a família, porque eu estava bem tensa com isso, né? E Deus usou a pequena para trazer esse momento de entrega. Essa é a mamãe. E me senti muito acolhida, me senti muito amada pelos meus pais, pelas minhas filhas, pelo meu esposo, por toda a minha família. E assim foi a Batalha dos Cabelos.
eu não sou de ter muitos sonhos, né? Muitos sonhos proféticos, eu não tenho esse dom. Mas uma noite antes de eu começar o tratamento, eu sonhei que eu estava numa sala que tinham 2 polos. Uma parte era totalmente escura e outra era muito clara, vinha uma luz muito forte. E vinha uma pessoa saindo da parte da luz, vindo falar comigo. E essa pessoa era um mensageiro. Ele falava, você quer conhecer o sobrenatural de Deus? E eu falava, sim, eu quero conhecer o sobrenatural de Deus. E eu acordei, e no que eu acordei com a ligação da minha filha, me dando bom dia para começar aquele dia. Isso foi numa noite antes de eu começar o tratamento. E aí eu fiz o tratamento naquele primeiro dia, foi maravilhoso o atendimento, a atenção, a presença do meu esposo, da minha família. E eu cheguei em casa abatida, cansada, mas eu não tive nenhum outro efeito adverso naquele dia. Não tive enjoo, estava só realmente abatida. E eu fui dormir. E quando eu fui dormir, eu tive o melhor sonho da minha vida. É interessante porque eu tive 2 sonhos, 2 noites seguidas em todo esse processo. E foi o melhor sonho da minha vida. Eu estava deitada, dormindo. No meu sonho, eu estava realmente deitada na cama. E eu via um grande trono branco do lado da minha cama. Eu não conseguia ver o rosto, mas eu via como se fosse... É engraçado, né? Como se fosse as orlas da veste. Eu sabia que era Jesus que estava ali. E ele falava para mim, sou eu que cuido de você. E aí eu acordei no meio da noite. E eu não conseguia acreditar naquele sonho, porque eu nunca tinha tido um sonho dessa forma. E era o próprio Senhor Jesus falando comigo, sou eu que cuido de você. Eu estava muito animada, porque aquela equipe toda cuidou de mim, porque foram todos muito atenciosos. Mas na verdade eram pessoas sendo usadas por Deus para cuidar de mim. E esse sonho acompanha todos os dias da minha vida, em todos os momentos de dificuldade, em todos os momentos de dúvida, em todos os momentos de incerteza, o Senhor me traz à memória e diz, sou eu que cuido de você. Como foi especial. Eu tinha pedido, eu sabia que o Senhor estava ali comigo, porque Ele prometeu que iria estar, mas eu pedi, Senhor, eu quero sentir a sua presença. Eu gostaria muito de perceber a sua presença. E Deus Emanuel esteve ali comigo, né? Deus Emanuel, o Deus que está conosco. E Ele se revelou ali naquele sonho, dizendo, sou eu que cuido de você. Pensa, consegui dormir mais? Não consegui. Eu acordei e não consegui dormir mais pensando naquele sonho. Foi muito especial. E eu me lembro na época daquele poema muito conhecido de pegadas na areia, né? Quando de repente você está vendo ali 4 pegadas na areia e de repente você só vê 2. Porque o próprio Senhor te carrega no colo. E foi assim que eu me senti. Naqueles momentos mais difíceis, nos momentos de maior dor, de maior angústia, eu sentia como se o Senhor estivesse me carregando no colo. Eu sentia a mão do Senhor, a proteção do Senhor de uma forma sobrenatural na minha vida. E foram momentos muito intensos com o Senhor. Uma tia muito querida se juntou com outras tias e com várias amigas e decidiram fazer para mim um chá de lenço. Foi tão bonitinho, todas as minhas amigas. Eu não sabia que eu era tão amada. As irmãs da igreja, amigas de faculdade, amigas mesmo companheiras, a minha família, as minhas tias, tanto carinho que eu senti das minhas tias, né, que oraram por mim. E elas fizeram um chá de lenço, foi muito, muito especial. E quando eu cheguei ali, todas elas estavam com lenço na cabeça, ou estavam com chapéu. E elas me presentearam com lenço. Nós tivemos um momento ali de ministração, do louvor, da palavra. E como fui encorajada, eu senti ali, olha, você não está sozinha, nós estamos junto com você. Todas de lenço, nós estamos junto com você de lenço. Foi muito bonito, foi muito marcante esse dia, né? Eu me lembro, foi no dia 3 de outubro, foi um dia muito especial, um dia desse chá de lenço. E eu ganhei naquela noite quase 50 lenços.
E eu brincava com aqueles lenços, né? Eu me lembro que assim que eu cheguei em casa, eu espalhei todos em cima da mesa, né? Tirei foto. E eu brincava combinando o lenço com a roupa. E aprendi a fazer várias amarrações. E usava chapéu também. E era divertido. Uma vizinha minha, olha como que Deus faz as coisas, né? Assim que nós mudamos para o Noroeste, uma vizinha de porta, eu conhecia essa vizinha de porta, de repente eu não a vi mais um tempinho, e depois eu fui conhecer a história dela. Sabe o que ela tinha? Ela tinha um linfoma de Hodgkin. A minha vizinha de porta no Noroeste. Meses depois, eu descobri que eu estava com linfoma de Hodgkin. E ela me deu tanta força, me deu tanta dica, tantas coisas, até mesmo dicas de qual pasta de dente usar. E eu me lembro que ela me recomendou um site o nome do site era Além do Cabelo. E nesse site fala assim, olha, o câncer não é opcional, o humor é. E como aquilo marcou minha vida, né? Era exatamente isso, assim, ter o câncer não foi opcional, não foi uma escolha minha, mas como reagir àquilo, quais seriam as minhas reações, se eu ia ter humor ou não. Foi por isso que eu falava que eu brincava com os lenços, e eu ficava me exibindo na frente do espelho, combinando o lenço, a cor do lenço com a cor da roupa. Fazia parte dessa escolha de levar as coisas não só bem-humorada, mas decidindo louvar, decidindo agradecer. E eu percebi nesse processo o tanto que eu era amada, eu não tinha noção. E não só esse grupo de amigas, de tias que fizeram o chá de lenço, depois se transformou num grupo e essas meninas me acompanhavam, me davam força, mas criaram até um grupo de 24 horas de oração pela minha vida. E tinham pessoas no mundo inteiro orando por mim. E como é especial você estar inserido, né, na família de Deus. As pessoas, como é importante a oração, como é importante a intercessão. E ali as pessoas iam orando por mim, mandando mensagens, mandando palavras de ânimo, de conforto, de segurança. Foi lindo esse momento mesmo. É o que eu falo, Deus usa as pessoas, né? Eu vejo isso em mim, Deus me usando como os braços dele aqui na terra. E eu senti isso também por meio das pessoas. Deus usando as pessoas para me consolar, para me acalentar e para trazer paz e consolo ao meu coração. E continuamos o tratamento, né? Fiz uma sessão, 2 sessões, 3 sessões. E após a 4ª sessão de quimioterapia, eu coloquei no grupo: meninas, hoje é dia de testemunhar milagres. E fui animada, porque o médico pediu para eu fazer um novo exame, né? Fazer um novo PET scan, para saber se eu estava reagindo bem ao tratamento, para saber como é que eu estava reagindo. E eu fui com tanta fé, e eu falei aquilo naquele grupo, né? E eu queria que realmente eu estava respondendo bem ao tratamento. Eu estava me sentindo bem melhor, já não tinha mais febre, já não tinha mais dor. Eu comecei a ter os efeitos adversos do tratamento, né? Comecei a ficar mais enjoada, mais cansada. No começo eu quase não sentia nada, no finalzinho foi ficando mais difícil. Mas os sintomas mesmo do linfoma foi passando. Então eu imaginei, poxa, eu estou respondendo bem, né? Eu creio que eu vou estar pelo menos 50% curada, né? Eu creio que vai ter uma resposta aí de pelo menos 50%, né? E testifiquei isso nesse grupo. E foi nesse dia, foi em outubro, depois de 4 sessões de quimioterapia, fui fazer um novo PET scan. E fizemos o PET scan, eu me lembro que a gente fez numa semana, e uma semana depois, a gente não estava nem esperando o resultado tão rápido, né? Porque os resultados saem muito rápido no começo do tratamento, quando precisa começar muito rápido o tratamento, mas de repente eu recebo uma mensagem de WhatsApp do meu médico. E você sabe que mensagem de médico ou é muito bom ou é muito ruim, né? E o meu médico me manda uma mensagem: o resultado do seu PET saiu. Aí eu, ai meu Deus, aí quando eu olho de novo ele escreveu: sensacional, seu PET deu negativo. E aí ele mandou a imagem
do meu exame. E era uma imagem comparativa, era uma imagem que tinha o antes e depois. E quando eu olhei aquela imagem, eu fiquei como quem sonha. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, eu comecei a louvar, eu comecei a agradecer. E a minha primeira reação ao ver aquelas imagens, as imagens são muito impactantes. As imagens mostram... Eu preciso mostrar essa imagem. É muito impactante essa imagem. E aqui mostra o exame que eu fiz no começo, antes de começar o tratamento. E cada pontinho desse era uma célula cancerígena. Aqui nós tínhamos a massa principal, que era a massa no mediastino, a massa mais volumosa, mas todo o corpo. Somente onde tinha o cérebro e a bexiga, que não era câncer, mas o resto do corpo todo eram células cancerígenas. E apenas 4 sessões depois de quimioterapia, a gente tem essa nova imagem. Essa imagem que mostra que não tem absolutamente mais nada, né? Essa é uma imagem completamente limpa e por isso que o meu médico mandou uma mensagem sensacional. O seu PET deu negativo. É uma imagem de um PET negativo. É uma imagem que eu carrego. E eu gosto daquela outra imagem, porque aquela outra imagem ela mostra as células brilhando. E sabe qual a frase que eu mais gosto? É essa aqui. Não mais se observam as lesões ósseas. Isso é maravilhoso, né? Aqui eu tinha várias lesões na medula, na bacia, e aqui não tinha mais nenhuma lesão. Então, naquele dia, naquele momento, eu comecei a louvar, eu comecei a chorar. E eu estava sozinha em casa, eu acho que eu estava com as meninas, mas o César não estava, eu me lembro disso, porque a primeira pessoa que eu peguei o telefone e liguei foi pro César. Eu, amor, você não acredita, meu PET deu negativo. E eu comecei a louvar e falar, eu tô curada. E eu sei que os médicos só falam de cura, só começam a falar de cura depois de 5 anos, sem recidiva, após o tratamento sem recidiva. Mas para mim era a minha cura. A minha cura ela veio depois de 4 sessões de quimioterapia. E eu liguei pro César, e eu liguei pra minha mãe, e eu liguei pra minha avó. E eu me lembro que a minha avó começou a chorar ali no telefone comigo. Eu liguei pros pastores, e os pastores também chorando. Eu liguei pros meus amigos, mandei mensagem. Foi uma grande festa, uma grande alegria. Eu estava completamente curada, eu cria nessa cura. E eu me lembro que uma das músicas que eu mais gostava de cantar era uma música que dizia assim: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E um sonho especial que o Senhor trouxe no meu coração foi de quando eu estivesse curada, que eu fosse comemorar essa vitória em Paris. Eu não conhecia Paris e o Senhor me trouxe esse sonho no meu coração e eu comecei a sonhar. Eu quero comemorar a minha cura. E durante esse processo de quimioterapia, eu fazia quimioterapia a cada 15 dias. Muitas amigas me acompanharam. Claro, minha mãe e meu esposo sempre estavam lá comigo, né? Sempre presentes. Mas algumas amigas me acompanharam e eu me lembro que numa dessas visitas das minhas amigas, logo depois da quimioterapia, nós fomos num restaurante almoçar e ali tinha uma foto da Torre Eiffel e eu tirei uma foto, olha só essa foto, isso aqui é uma foto profética. Eu vou comemorar a minha cura em Paris. Então eu só tinha feito 4 sessões de quimioterapia, ainda tinham outras 8 pela frente, né, no total, eram 12, então ainda tinha uma longa caminhada pela frente. E à medida que eu fui fazendo o tratamento, eu comecei a sentir mais os efeitos colaterais da quimioterapia, que é bem agressiva. Então eu comecei a ter muito enjoo, eu comecei a perder muito peso, eu perdi quase 10 quilos, além, é claro, né, da queda dos cabelos, eu fui ficando um pouquinho mais debilitada.
E no finalzinho do ano, depois de eu ter testemunhado, né, aquele resultado maravilhoso, eu testemunhei em muitas igrejas, né? Eu fui em muitas igrejas contar, em um lugar muito especial, foi nosso encontro nacional naquele ano, em novembro de 2015. E eu fui ali, compartilhei o meu testemunho da obra maravilhosa que Deus tinha feito na minha vida. Pude compartilhar para vários irmãos de todo o Brasil. Fui ainda em outras igrejas, fui em chá de lenço de colegas, né? Tudo para compartilhar o meu testemunho. E interessante é que alguns meses antes, o Senhor Deus tinha dado uma música para o nosso pastor, o pastor Ricardo. Ele estava em Dallas na época. E Deus tinha dado uma música para ele, né? E essa música fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E ele me contou que ele não entendia muito bem, o Senhor tinha dado aquela canção, mas ele não fazia muito sentido naquele momento. Mas meses depois veio o meu diagnóstico. Aí o Espírito comunicou ao coração dele, né, que fazia todo sentido. Então ele veio ao Brasil naquela época e lançou essa música no Encontro Nacional, foi bem no encontro que eu pude compartilhar meu testemunho, e como essa música realmente virou meu lema, né? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, né? Pois o Senhor, o meu bom pastor, né, sempre está comigo. É o que eu falo. A palavra de Deus lá em Hebreus: nunca jamais te deixarei. O Senhor sempre esteve comigo. Não temerei. Depois daquele encontro nacional, eu tive a oportunidade de dar meu testemunho em vários outros lugares, e foi legal que no final daquele ano, daquele mesmo ano, teve um sarau lá no Sírio-Libanês. E eu convidei a Rebeca linda, a tia Bela, para cantar uma música comigo, e ela cantou aquela música Nada Além de Ti. Foi muito especial. Ali a gente estava no meio dos pacientes, das famílias, e nós cantamos. Foi muito linda aquela música, aquela noite, né? Foi bem marcante. E pude compartilhar, e eu passei assim o Natal, o Ano Novo, o meu aniversário, fazendo o tratamento. E bem no finalzinho, né, já no finalzinho do tratamento, eu comecei a sentir outros sintomas. Não era o sintoma do linfoma, provavelmente não era um efeito adverso do medicamento, talvez, mas começou a vir uma tristeza no meu coração. E eu comecei a chorar, chorava muito, né? E eu não conseguia entender, porque eu já tinha vivenciado o milagre de Deus. Eu já tinha visto que meu corpo reagiu super bem ao tratamento. Eu tinha experiências incríveis com o Senhor, eu tinha sonhos com o Senhor. O Senhor falava comigo na palavra, por meio da música, no meio das pessoas. Eu estava cercada de amor, a minha família me cobrindo de amor, de oração, os meus amigos, a igreja, mas eu só chorava. E eu chorava, e eu não sabia explicar. E eu chorava, e eu orava. Eu tinha momentos intensos com o Senhor, quando eu levantava, eu chorava de novo. E eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre sonhei. Quem me conhece um pouquinho sabe o quanto que eu sou ativa, o quanto eu sou dinâmica, o quanto que eu gosto de servir ao Senhor, de servir as pessoas, o quanto que eu sou sonhadora, o quanto eu amo viajar. Mas, de repente, não tinha mais vontade de fazer nada. Eu não tinha mais vontade de sair de casa, eu não tinha mais vontade de viajar, eu não tinha mais sonhos, eu vivia ansiosa, eu acordava no meio da noite com uma angústia no peito, com um sofrimento, e tinha dias que eu não conseguia nem orar. E eu não conseguia entender, como assim? Mas eu já tinha experimentado o milagre de Deus, eu já tinha experimentado a presença de Deus. E aquilo foi se intensificando, e foi começando a ficar preocupante. Meu esposo começou a ficar preocupado, meus pais começaram a ficar preocupados. E eu resisti procurar um tratamento, procurar um especialista. Mas quando eu olhei para as minhas filhas, eu falei: não posso ficar assim, eu preciso pedir ajuda. E foi quando nós procuramos uma psiquiatra. Foi muito difícil para mim procurar uma psiquiatra, procurar uma psicóloga. E realmente eu fui diagnosticada com a pior doença da minha vida. Eu fui diagnosticada com depressão. A depressão para mim foi muito pior do que o linfoma, por incrível que pareça. Foi tão difícil, assim, primeiro receber esse diagnóstico, porque eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre fui muito ativa, e de repente não queria mais fazer nada, então foi muito difícil. E eu não entendia, mas por que eu estou passando por isso? E realmente eu estava com depressão.
e foi necessário eu entrar com medicação. E eu fui muito resistente, até que a psiquiatra falou: Fanny, você está tomando uma bomba, que é quimioterapia, você não quer tomar um psicotrópico? E realmente caiu a ficha, né? Eu realmente estava tomando uma bomba. E eu aceitei. Pelas minhas filhas, eu falei: eu preciso de ajuda. Eu reconheci que eu precisava de ajuda. E foi difícil para mim, porque talvez no nosso meio cristão, a gente olha a depressão com um olhar, às vezes com certo preconceito. Mas o Senhor permitiu que eu passasse por isso para me mostrar que a depressão é uma doença, que precisa de tratamento e que pode matar como um câncer. Então, o Senhor me levou a refletir lá no livro de Tiago. Eu estava muito em dúvida, estava muito angustiada com isso, e o Senhor trouxe uma palavra no livro de Tiago que diz assim: olha, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então foi esse sentimento que eu tive, né? O Senhor trouxe comunicou isso no meu coração. Tem de motivo de alegria o passar por várias provações. Então era mais uma provação que eu precisava passar. E o Senhor me deu a oportunidade de, naqueles dias de tristeza, naqueles dias cinza, eu conhecer uma psicóloga maravilhosa que cuidou de mim, era pertinho da minha casa e me fez ressignificar muitas coisas. Aliás, essa palavra ressignificar vem dela. E eu passei a olhar a vida de uma forma muito diferente, né? Passei a refletir, passei a pensar em muitas coisas. E foi um momento muito gostoso, porque ela sugeriu: olha, você precisa pegar sol, faz alguma coisa que você gosta. E eu descobri que eu amava andar de bicicleta. E essa paixão começou lá e vem até hoje. E eu comecei a andar de bicicleta. E eu andava de bicicleta ali na Asa Sul, debaixo daquelas árvores, aquele bosque, era tão gostoso. Comecei a andar de bicicleta no parque da cidade, final de semana a gente ia com a família mexendo no lazer, andava de bicicleta. Na época a Esther era pequenininha, ela ia na garupa do César e foram momentos muito gostosos assim de pegar sol, de ir pro parque, de andar de bicicleta, e foram dias marcantes. E é incrível porque Deus me curou da depressão também. E eu descobri que toda cura vem de Deus, né? Deus, ele cura por meio, usando os meios, através dos meios, ele cura sem os meios e ele cura apesar dos meios. Então toda cura vem de Deus. E depois eu fiz 6 meses de tratamento, acho que foi quase 1 ano de terapia, e eu fui curada da depressão também. O Senhor me curou. E nesse processo eu tive a oportunidade de fazer uma viagem maravilhosa. Nós fomos para Búzios bem no finalzinho do ano, com meu irmão, com minha cunhada. Como foi gostoso aquele tempo ali, eu carequinha na praia. Foi muito gostoso. E era tão incrível que eu estava num lugar maravilhoso e de repente eu começava a chorar. Era sinal mesmo de depressão, né? Mas com tratamento, com a terapia, com o aconchego da família, com oração, eu consegui vencer. Na verdade, o Senhor me curou. O Senhor me curou da depressão também, né? E logo depois, ali foi dezembro, comecinho de janeiro, no finalzinho de janeiro, eu fiz minha última sessão de quimioterapia. E nesse dia nós resolvemos fazer uma festa, convidei minhas amigas, convidei minha família, meu esposo, minhas filhas, e foi todo mundo ali pro hospital. E fizemos festa mesmo, levando bolo, salgadinho. Fizemos uma festa, uma celebração, a comemoração, era o último dia de quimioterapia. Ainda era necessário eu fazer as sessões de radioterapia. Então, finalizei em janeiro, quando foi comecinho de fevereiro, meio de fevereiro, eu comecei as sessões de radioterapia. Fiz mais 15 sessões de radioterapia, graças a Deus não tive nenhum efeito adverso da radioterapia, foi muito tranquilo. Fiz ali as 15 sessões de radioterapia e assim terminamos o tratamento em abril de 2016. E o Senhor colocou um desejo muito forte no meu coração para fazer um novo chá. As minhas tias tinham feito para mim um chá de lenço e o Senhor colocou um desejo no meu coração de fazer um chá de gratidão.
É interessante que a palavra do Senhor diz que é o Senhor quem efetua em nós tanto querer como realizar. E eu sinto que essas vontades que vêm no nosso coração, né, é o Senhor colocando no nosso coração. E eu resolvi, vamos fazer um chá de gratidão, vamos comemorar o fim do tratamento. Eu já estava bem melhor da depressão, já estava com outro ânimo, né, com outro humor. E ali eu convidei as minhas amigas, colegas de faculdade, a família, as tias, todas aquelas que estavam no chá de lenço, estavam lá no chá de gratidão também. E eu escolhi um tema, e o tema era Paris. Paris foi o tema do nosso chá de gratidão, e como foi especial! E os cabelos voltaram a crescer. Começou a nascer um fiozinho aqui, outro ali, de repente devagarzinho o cabelo foi enchendo. E o que fazer com aqueles quase 50 lenços e chapéu? Então eu também senti um desejo de doar. E eu conversei isso com a minha psicóloga e ela falou, por que você não aproveita o seu chá de gratidão para você fazer uma entrega desses lenços? E eu fiz um contato com a Rede Feminina, que é uma ONG que faz um trabalho muito lindo ali no hospital de base com as mulheres que têm câncer, e comuniquei o meu desejo de doar e convidei a pessoa responsável para ir no chá de gratidão. Ali no meu chá de gratidão eu tive a oportunidade de compartilhar meu testemunho, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor falou ao meu coração. É engraçado porque tem curas instantâneas e tem curas que são processos. E eu senti que a depressão foi um processo, a cura da depressão foi um processo. E naquele dia do chá de gratidão ali, eu tive a oportunidade de compartilhar meu testemunho e eu embalei os lenços. Um casal muito lindo que eu amo de coração, foi lá em casa, tiraram umas fotos maravilhosas, eu de lenço. E eu tirei aquelas fotos para fazer um cartão. Eu fiz um cartãozinho e naquele pequeno cartão eu escrevi meu pequeno testemunho, coloquei meu contato, meu nome, e eu embalei lenço por lenço com aquele cartão, né, e com meu testemunho, meu contato. E daqueles quase 50 lenços eu doei todos aqueles lenços no chá de gratidão. E daqueles quase 50 lenços que foram entregues para essas mulheres, daqueles 50 aproximadamente, uma mulher me ligou. E eu tive a oportunidade de ministrar a paz de Deus ao coração dela, de conversar com ela, de abençoá-la. Ela estava passando por um momento bem difícil, né, no tratamento. E foi muito legal esse contato com essa mulher, foi muito especial, né? Quando a gente passa por aquele problema, por aquela situação, a gente tem uma propriedade, eu acho que até uma autoridade, né? Eu passei por isso, eu sei o que você está passando, né? Então foi maravilhoso eu fazer aquele contato, como que Deus abriu as portas para eu poder falar para aquela mulher. E assim, naquela semana, olha só que interessante, naquela semana surgiu uma promoção, você nem acredita de quê? Uma promoção de passagens para Paris. O que mudou após o linfoma? Olha, eu confesso que eu tinha uma expectativa muito grande de que após toda aquela experiência, eu tinha a expectativa que eu ia ser completamente transformada. Eu achei, nossa, agora, depois que eu passei por isso, né? Agora eu vou mudar. Agora, realmente, como é que não muda com uma experiência dessa? E eu pensei que eu não fosse mais cometer alguns erros que eu cometia. Eu pensei que eu fosse confiar plenamente no Senhor.
Eu tinha essa expectativa, mas infelizmente essa expectativa foi frustrada. Eu continuei sendo uma pecadora alcançada pela graça de Deus. E o Senhor tem constantemente falado isso comigo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, algumas coisas mudaram, outras nem tanto. Mas o que não muda foi o amor de Deus, a graça de Deus que nos alcança, dia após dia. Mas algumas coisas mudaram sim, sabe? Sim, eu preciso admitir, algumas coisas mudaram. E uma das coisas bem fortes que mudaram no meu coração foi ver a fragilidade do nosso corpo. A fragilidade, né, dessa máquina que a gente acha que é uma máquina. Isso foi uma mudança bem forte, bem pragmática, como gosta de dizer meu esposo. Quem imaginava que eu, com 35 anos de vida, no auge, né, da minha carreira, com as minhas filhas, trabalhando, servindo ao Senhor, quem imaginava que eu com 35 anos ia ter um linfoma? Ninguém esperava isso. E realmente eu vi como que o nosso corpo é frágil, como que a nossa vida aqui é tão passageira, né? E durante todo esse processo, desde o começo até o finalzinho, eu enxergava 3 possibilidades para o meu caso. A primeira possibilidade, eu cria que Deus é poderoso para me curar sem nenhum tratamento. Deus é poderoso, né? Então eu queria que eu poderia ser curada sem precisar de nenhum tratamento. A segunda possibilidade que eu via é que eu poderia ser curada por meio da medicina. Eu também cria na atuação de Deus, na sabedoria que Deus dá ao homem, né, para criar, para descobrir medicamentos, inventar tratamentos. Eu também queria que eu poderia ser curada por meio da medicina. Mas a terceira possibilidade, e se eu não for curada? E se chegou a minha hora de eu ver o Senhor? E se chegou a minha hora de ir para o céu? E eu confesso para você que aquele momento não foi um momento de peso, não foi um momento de desespero. Depois que a gente é mãe, um dos medos que a gente passa a ter é o medo da morte. Quando a gente recebe aquele bebezinho, né, tão indefeso no nosso colo, a nossa missão de cuidar, de proteger, de amar, de educar, e a gente fica assim, e se eu morrer, né? Quem vai cuidar dos meus filhos, das minhas filhas? Eu acredito que é um medo que deve habitar no coração de quase todas as mães, né? Eu acredito que isso seja algo natural. Mas uma vez uma grande amiga, uma professora muito querida da PEC, um curso que eu fiz um ano antes de descobrir o linfoma, ela falou uma coisa que impactou muito meu coração. E ela falou que quem cuida dos nossos filhos é Deus, não somos nós. E que se Deus permite que uma mãe temente a Deus possa partir para a eternidade, deixando seus filhos ainda pequenos, é porque Deus vai cuidar. Porque afinal, Deus cuida com ou sem a nossa presença. E aquilo marcou muito meu coração. E quando eu passei por toda aquela situação, aquilo trouxe esperança para o meu coração. E eu falei, Senhor, se estiver na minha hora, se estiver no meu momento de ver o Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar dos meus. Não só das minhas filhas, mas do meu esposo, da minha família. Eu tinha essa convicção, porque eu sei que é Deus quem cuida, não sou eu. E foi tão incrível, assim, porque veio eu não vou dizer uma alegria, mas uma expectativa, uma inquietação. Será que é agora? Será que eu vou ver Jesus? Eu tenho uma longa caminhada de comunhão com Deus, né? Eu recebi a Jesus quando eu tinha 13 anos, eu nasci num lar cristão. Durante a minha adolescência, me dediquei muito à leitura da palavra, da oração. Eu já tive a oportunidade de servir muito a Deus e as pessoas. Então, eu amo muito a Jesus, eu amo muito o Senhor. E aquela expectativa de, será que vai ser agora? Agora eu vou ver o Senhor, eu vou encontrar com Ele face a face. E eu acredito que é isso mesmo, a gente tem que ter essa expectativa. A nossa expectativa tem que ser o céu. A nossa expectativa tem que ser a eternidade. A palavra de Deus mesmo diz que se nós esperarmos em Deus apenas nas coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Então essa tem que ser realmente a nossa expectativa, né, de ver o céu. E eu estava lendo o testemunho de um pastor muito jovem,
que está passando pelo mesmo vale que eu passei. E ele escreveu uma coisa tão interessante. Ele escreveu que nós somos imortais enquanto Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele citou isso, acho que foi de uma outra pessoa que falou, mas que nós somos imortais aqui nessa terra, enquanto Deus tem um propósito para a nossa vida. E é exatamente isso, sabe? Tem um versículo da palavra de Deus que norteia a minha vida e que traz muito forte ao meu coração o meu propósito, o meu chamado. E esse versículo está escrito em Atos, capítulo 20, no versículo 24, que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A graça de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus, que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a graça, esse é o meu propósito, e é isso que eu quero fazer, cumprir a minha missão aqui. Enquanto o Senhor permitir, serei imortal aqui, até os propósitos dele se cumprirem na minha vida. Se teve algum propósito em tudo aquilo que eu passei, é difícil porque a resposta é complexa. Eu me lembro que 2 meses antes de descobrir o linfoma, eu quebrei o braço e eu fiquei 2 meses em casa, né? Eu estava de atestado. E naquele tempo eu orei muito ao Senhor e eu pedi muito para o Senhor para que eu cumprisse completamente o propósito de Deus para minha vida, para que o Senhor tirasse de mim aquilo que atrapalhava o fluir dele. E eu creio que foi um tempo de preparo, né, de preparo mesmo para esse deserto que eu ia passar. E ao longo da caminhada, eu consegui entender alguns propósitos de Deus, né? Inclusive alguns amigos compartilharam que foram alcançadas, que o propósito foi realmente de unir a igreja. Pessoas tiveram experiências com Deus por meio do meu milagre, experiências de oração, experiência de ver o milagre próximo. São propósitos que às vezes foram revelados ao longo da caminhada. Mas eu não escutei Deus falar: olha, o propósito é esse, sabe? Passei por um momento de muita maturidade, né? Como eu falei, eu tive um sonho maravilhoso e que me acompanha durante toda a minha vida. Em todos os momentos de dificuldade, de dúvida, de incerteza, eu lembro: sou eu que cuido de você. É em todo tempo, isso é muito claro na minha cabeça, né? Então eu creio que o Senhor tinha um propósito de maturidade, de crescimento. Aquele sonho também que eu tive antes de começar o tratamento: você quer conhecer o sobrenatural de Deus? Eu também creio nisso, no sobrenatural de Deus, de eu ter essa experiência. Sabe como Jó falava? Antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje de contigo andar? Alguma coisa assim. E eu sempre escutei muito a minha avó contando muitas histórias de experiências, de milagres, né? E eu creio que o Senhor já realizou muitos outros milagres na minha vida, mas esse foi muito marcante, né? Foi algo que foi muito intenso. Então, vários propósitos o Senhor cumpriu, mas mesmo sem eu entender qual o propósito específico, qual é o propósito direto, né, pragmático, para que você passou por isso, apesar de terem sido vários propósitos, eu confiava no Senhor. Eu confiava que mesmo sem entender, mesmo sem compreender, é Deus quem cuida de mim, é Ele quem cuida de mim. E a cada dia o Senhor tem se revelado mais um pouquinho. A cada dia eu tenho conhecido um pouco mais. Hoje mesmo eu conheci mais um propósito que eu não conhecia de tudo isso que eu passei. Então eu acho que a palavra é confiar. Confiar no Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem ter a visão clara do propósito de Deus, né? Confiar no Senhor. No meio dessa caminhada, eu estava lendo o livro de Jó. E em alguns momentos eu fiquei indignada com o livro de Jó. E
E justamente naquela parte, né, dos amigos falando, acusando Jó, você deve ter errado, você deve ter pecado, teve uma brecha na sua vida. E foi tão difícil, porque justamente no dia daquela foto do petiscando primeiro, né, toda pintada de dálmata, parecia uma árvore de Natal. Pois é, justamente naquele dia, uma pessoa falou comigo isso. Vamos orar para que Deus revele qual o pecado que está na sua vida. E foi tão difícil escutar aquilo, né? Mas eu entreguei ao Senhor. Eu entreguei ao Senhor, e depois também um outro médico cristão também perguntou: será que você não tem algum pecado encoberto? Será que você não perdoou alguém? E eu me lembro que nesse dia minha tia me consolou muito e falou: olha, Fanny, as coisas não funcionam bem assim. Então quer dizer que as pessoas que não foram curadas é porque elas estavam em pecado, é porque elas não alcançaram a graça de Deus. E ela me lembrou justamente dos heróis da fé, da galeria da fé, que aqueles ali morreram sem ver o cumprimento da sua promessa, né? E foi isso, o Senhor me consolou, né? Me consolou em relação a isso. Eu creio que se fosse pecado, tinha muitos pecados, eu não era só linfoma não, ia ser coisa muito pior. Mas não foi pecado que trouxe isso. Nós vivemos no mundo, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, a Bíblia fala que o Senhor venceu o mundo. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a doenças, a enfermidades e a pecados. Nós ainda temos um corpo corruptível, e somente quando nós formos transformados e chegarmos no céu, recebermos um novo corpo, aí sim nós não mais ofenderemos a Deus com os nossos pecados, nós não mais teremos doenças, nós não mais teremos enfermidades. E isso é uma palavra de conforto, né? De conforto para todos aqueles que estão passando por doenças, por enfermidades, que perderam entes queridos, pessoas, né, queridas. Um dia nós vamos receber um novo céu, uma nova terra, um novo corpo. E lá não haverá mais lágrima, não haverá mais doença, não mais haverá enfermidade. Eu creio nisso. Se teve alguma palavra específica, alguma ministração específica, né, que confortou muito meu coração, eu fui muito confortada e consolada por muitas pessoas, né? Como eu disse, eu não sabia que eu era tão amada, tão querida, mas tiveram duas situações muito específicas de duas amigas muito queridas. E quando eu liguei, que estavam acompanhando o meu caso, acompanhando a minha história, né, orando comigo. E quando eu liguei para contar, né, do diagnóstico, né, do que estava acontecendo, uma dessas amigas começou a chorar. E eu falei: não precisa chorar, vai ficar tudo bem. E ela: deixa eu só chorar com você. E aquilo tocou tanto meu coração, né, da pessoa realmente chorar junto comigo. E isso aconteceu tanto no telefone como também com uma amiga do trabalho, né, que sentou do meu lado e falou: deixa eu chorar aqui com você. É nesses momentos que a gente vê realmente assim as verdadeiras amizades, né, a preocupação. Infelizmente, nesse mundo tão ruim que a gente vive, o que é mais natural? Quando a pessoa está triste, a outra pessoa está alegre de ver você triste. Ou então, quando a pessoa está alegre, quem não ama você de verdade fica triste por ver sua alegria. Mas a amizade verdadeira é aquela pessoa que chora junto com você e que se alegra junto com você. Então eu pude experimentar essas duas situações, tanto de pessoas chorando junto comigo, como depois de pessoas rindo junto comigo, se alegrando junto comigo. Isso foi muito especial, isso trouxe muito conforto no meu coração, essas duas amigas queridas que choraram junto comigo. Olha, o homem normalmente tem um papel de ser o cara mais racional, pelo menos o padrão é. Eu não fujo desse padrão. Eu fiquei extremamente preocupado quando saiu o diagnóstico, principalmente. Veja bem, uma pessoa de 35 anos, sentindo falta de ar,
A gente não sabia por quê, mas era porque tinha algo crescendo dentro dela que estava apertando o pulmão. Sentindo dores nas costas, na lombar, e a gente não achava explicação. Então, me cabia manter a calma, me manter centrado, ser uma referência de apoio e também de tranquilidade. Eu lhe confesso que, de fato, naquele período, eu não procurei tanto... Claro, manifestava o meu otimismo, manifestava a minha fé em Deus, sim. Mas eu tinha uma dimensão do problema que eu, com 37 anos, pai de uma criança de 7 e de outra de 3 anos, poderia, dali, a qualquer momento, me ver sozinho com essa responsabilidade. E morrendo de saudade da mulher da minha vida. Então é óbvio que ninguém fica tranquilo nessa situação, mas eu não sei se foi a atitude correta, mas eu não me permiti chorar. Eu me vigiei. Eu, de certa forma, posso dizer que me tolhi. Eu não vou deixar demonstrar qualquer sinal de preocupação extrema que eu de fato estava. Vou me manter centrado e calmo, mas eu vou dar todo o apoio. A gente tinha um sonho de ter 3 filhos. Eu tinha 2 meninas lindas e entregamos esse sonho para Deus. E o Senhor faz, né? Mais do que a gente espera. E 3 anos depois do tratamento, eu até engravidei novamente. Nós tivemos o Samuel, mas aprove ao Senhor levá-lo para o céu. Perdi o Samuel com 12 semanas de gravidez. Então nós entregamos esse sonho de ter 3 filhos para o Senhor. Já tínhamos 2 filhas lindas, estávamos muito felizes com a nossa família. E aí, resolvemos fazer a vasectomia, o César resolveu fazer vasectomia, porém veio a pandemia e suspenderam todas as cirurgias eletivas. E nessa pandemia, foi adiando esse plano de fazer cirurgia, até que um belo dia, a minha avó, ela foi orar por mim e falou que Deus iria realizar sonhos, tanto físicos como espirituais. Nosso pastor também sonhou com a nossa família e um bebezinho no colo. E depois desses sonhos e revelações, eu comecei a sentir um enjoo. E quando eu fui fazer o teste, para a glória de Deus, eu descobri que eu estava grávida. Deus nos deu a nossa 3ª filha, nossa filha linda, um presente de Deus. Nós oramos muito durante toda a gravidez pela Débora. E ela veio no dia 21 de agosto de 2022 com muita saúde e veio trazer muita alegria para nossa casa, para nossa família. Como diz meu esposo, ela não é a rapinha do tacho, na verdade ela é a cereja do bolo, que veio trazer muita alegria para todos nós. Como somos gratos ao Senhor por esse presente que Ele nos deu. Quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver. Foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3 bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não